Ô, rapaz, fala meio baixo aqui que já é 2 horas da manhã e tá todo mundo dormindo, né, pra variar. Aí eu tenho insônia, não tenho o que fazer, eu ligo a câmera pra fazer vídeo. E o seguinte, amanhã talvez eu assista o Blade Runner novo, né, o 2049, o 2049, enfim, se dane. Amanhã muito provavelmente eu vou assistir ao novo Blade Runner, né, que é com o Ryan Gosling, né, também com o Harrison Ford, né. Eu pensei, falei, pô, tô afim de gravar vídeo, de falar, porque eu não tô afim de dormir então já, mas o que eu vou gravar, o que eu vou falar, cara? Aí eu não sei, pensei aqui, falei, quer saber, eu vou falar sobre o Blade Runner, já que muito provavelmente eu vou assistir amanhã. E mais precisamente o Blade Runner, não necessariamente a versão que foi pro cinema em 1982, mas sim a versão posterior, que é a do Final Cut, a versão do Ridley Scott, né? Com a versão que deveria ter ido ao cinema, mas não foi, porque naquela época, anos 80, já tinha aquela mania de querer mandar pro cinema filmes redondinhos, né? Filmes com finais felizes e tudo mais. E o filme do Ridley Scott deixava mais aberto, né, a reflexões. É um filme mais cabeça, mais um head movie, né? E você vê que coisa, de um finalzinho, uma cena que muda já faz uma incrível diferença, né? O final que foi pro cinema tem cenas que seriam na verdade o início do Iluminado, que eles aproveitaram cenas do início do Iluminado, lá do que é outro filme cabeça, né? Outro head movie, que é do Stanley Kubrick no caso, e aproveitaram essas cenas que tem tudo montanhas verdes e tal pra fazer um final feliz, né? Fizeram uma colagem, né, com a imagem do Iluminado mais a voz, o voice-over do Harrison Ford dizendo que no fim acabou tudo feliz e tal, e isso é uma palhaçada, é totalmente incongruente com o resto do filme em si. Tá? Mas vamos analisar o que? O existencialismo por trás aí do Blade Runner, que é o que eu acho que tem de mais legal no filme. Vou ser bem breve aqui. É o seguinte, a base do existencialismo sartreano, o que seria? Que os objetos, as coisas em si, elas primeiro se definem para depois elas existirem. Ou seja, quando você faz, por exemplo, esse tripé aqui que eu estou usando para segurar o celular, esse tripé, antes dele simplesmente ser confeccionado, ele já tinha sido definido que seria um tripé. Passou uma moto agora aqui, né? Que beleza. Já tinha sido definido que seria um tripé. Né? E os caras não fizeram do nada. Falaram, vamos fazer uma coisa assim que é mais ou menos assim e tal. Tem 3 pernas assim, beleza. Depois a gente tenta adivinhar para que ele vai servir. Né? Não, isso daí não teria sentido nenhum, porque se fizesse isso daí, cara, exemplo, perder dinheiro. Eles fizeram já esse tripé objetivando ter lucro, objetivando utilizar ele para alguma coisa que atenda ao mercado e que eles lucrem em cima disso. Então as coisas, elas primeiro, elas têm um objetivo definido, previamente definido, para depois elas existirem. O ser humano é o contrário. O ser humano ele é escravo apenas do existir. Tá, você existe, mas depois você se define o que você vai ser, né? E uma coisa que a gente não vê, por exemplo, no Blade Runner, que ele mostra o que? Uma tecnocracia, é uma sociedade futurística, dominada totalmente pela tecnologia, o ser humano totalmente escravo da tecnologia, no caso, escravo entre aspas, né? Não é uma coisa tão assim, Metrópolis, mas assim, ele ainda assim é bem dependente da tecnologia por si só. E o que acontece? O ser humano no Blade Runner, a reflexão do filme é que é o seguinte, o ser humano, ele parece muito mais com a forma de agir, de pensar de um robô. Porque os seres humanos que a gente vê no filme são frios, eles não são pessoas que querem ser algo, eles apenas existem, estão ali existindo, estão nem aí, não quer saber de mais nada, senão tocar em frente e que se dane. Eles têm lá uma identidade e tal, beleza, pá, mas só isso. Ao passo que os replicantes, que são os robôs, assim, os vilões do filme, vamos dizer assim, eles são robôs que fogem das colônias de mineração, se eu não me engano, que eles trabalhavam, fogem e vão para a civilização buscar respostas, né? E as respostas que eles querem saber de onde eles vieram, para onde eles vão, para que eles existem. Então isso já é o existencialismo em si. Eles querem, com isso, se sobressair ao simples fato de existir.
Eles querem definir um propósito para a vida. O propósito é buscar essas questões. Eles querem ser, não apenas existir. Não apenas existir, não apenas sobreviver. Eles querem ser algo. Eles querem saber de onde vieram, para onde vão, qual o objetivo deles aqui. Enquanto que o ser humano apenas existe no filme. O ser humano apenas se limita àquela condição fria, ridícula e patética de ser consumido pela tecnologia cada vez mais perpetuada naquela sociedade futurística em si, né? Uma sociedade sombria, é uma ficção, uma sci-fi cyberpunk, no caso, né? Então você vê tudo sombria, é denigrante e tudo mais, aquela coisa decadente mesmo, né? É um futuro, né? O cinema não vê o futuro com bons olhos, né? Ele sempre imagina um mundo globalista, corporativista, dominado por pouquíssimas pessoas que alienam as demais e, enfim, aquela coisa bem admirável, um mundo novo mesmo, né? Bem um mundo que a extrema-direita vê também, de uma certa forma. O futuro da extrema-direita que imagina o George Soros controlando tudo e a todos, né? Através de um governo totalitário, no caso socialismo, e corporativista, globalista e tudo mais. Que é o que acontece no Blade Runner. É um futuro mais ou menos assim que a gente vê. E qual a reflexão por trás do filme, né? Será que a gente não está agindo como robôs? A gente não está... Enquanto computadores adquirem inteligência artificial, né? O sistema da Google mesmo adquiriu uma inteligência artificial espetacular, desenvolveu uma forma de comunicação própria da Google, eu não lembro agora de que empresa é, mas enfim, ele desenvolveu uma linguagem de comunicação própria, enquanto os computadores estão ganhando inteligência artificial, estão se humanizando, o ser humano está cada vez mais se objetificando, né? E é isso que o filme passa. No filme, os replicantes são muito mais humanos do que os próprios seres humanos em si, né? Tanto que tem aquela frase do vilão do filme, assim, que ele fala: olha, essas questões estarão perdidas, né? Como lágrimas na chuva. Que foi improvisado esse algo e ficou perfeitamente, cara. Ele se encaixou perfeitamente no filme. Porque no filme mostra realmente essa coisa toda humana, né, emotiva. Olha como lágrimas na chuva. Uma máquina fazer uma analogia dessa, né? Fazer uma metáfora dessa, enquanto que o ser humano lá, malemar, só vivia e se arrastava. E é isso. A ideologia por trás desse filme, a existência por trás desse filme é basicamente isso. Recomendo muito que você assista, tem outras coisas para você perceber, que nem o lance do unicórnio, vai todo mundo, que unicórnio, eu entendi o que é unicórnio. O unicórnio é uma criatura fantástica, né? É uma criatura fantástica que não se encaixa naquele mundo totalmente irracional. É uma coisa meio que nem o Alphaville do Godard, né? Que é uma sociedade totalmente dominada pela razão e qualquer resquício de emoção, no caso da Bíblia Sagrada, por exemplo, é proibida, e qualquer resquício de emoção, no caso do unicórnio, acaba sendo destoante daquele mundo, né, do universo diegético aí desse filme em si. Então é por isso que temos aí o unicórnio, tá? No mais, assista ao filme, dê preferência à versão, de preferência ao Final Cut, tá? Porque tem aí os efeitos digitais mais interessantes aí, é um filme remasterizado e tal. E dê preferência a esse filme e assistam, porque é um filmaço, é uma reflexão sobre a vida, preste atenção em cada detalhe. Eu falei muito pouco perto de tudo que o filme é, né? Por mais que tenha dado quase 10 minutos aí de crítica, não é bem uma crítica, mas tudo bem. E é isso, por esse vídeo é isso, adiós, falou, fui, tchau.